Como um jovem pastor, esquecido no campo, sem título, sem herança, sem plano de negócios, tornou-se um dos homens mais ricos da história bíblica. E mais, porque ele decidiu que toda essa fortuna, ouro, prata, pedras preciosas, madeira rara, não seria para seu próprio palácio, mas para um templo que ele nunca veria construído com os próprios olhos. Essa história desafia toda a lógica moderna sobre sucesso. Enquanto hoje muitos acumulam para si, Davi acumulava para o que viria depois dele. Enquanto hoje a riqueza gira em torno de conforto pessoal, Davi enxergava a riqueza como combustível para um propósito eterno. A tensão começa aí. Será que você está construindo algo que morre com você? Ou algo que continua depois que você parte? Davi começou como ninguém, o mais novo da casa, rejeitado por seu próprio pai, no dia em que Samuel foi ungir um rei, 1 Samuel 16. Ele cuidava de ovelhas enquanto os irmãos mais velhos participavam dos grandes eventos. Mas no campo, onde não havia público, nem likes, nem palácio, ali nasceu um coração que sabia prosperar de verdade. Davi aprendeu desde cedo que prosperidade não é ter mais coisas, é ter mais direção. Ele foi treinado a lutar por algo que não podia ver, a confiar em promessas ainda não cumpridas, a administrar pouco com fidelidade antes de receber muito com responsabilidade. E essa é uma das verdades mais ignoradas hoje. Deus não prospera gente por acaso. Deus prospera quem tem estrutura espiritual para suportar o peso da riqueza. A Bíblia é clara, e Davi morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. 1 Crônicas 29, 28. Mas o que ele fez antes de morrer é o que muda tudo. Ele chamou todo o povo, apresentou publicamente o que havia acumulado e declarou: com todas as minhas forças, preparei para a casa do meu Deus ouro, para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze. 1 Crônicas 29, 2. Davi usou sua riqueza como um gesto profético. Ele sabia que o templo seria construído por Salomão, mas ele queria garantir que a visão não morresse com ele. Esse é o tipo de pensamento que constrói legado. Não o que posso gastar hoje, mas o que posso deixar plantado no reino amanhã. Essa introdução é um convite à reflexão profunda. Você está acumulando riqueza com missão ou por ambição? Você está pensando no agora ou na eternidade? Sua prosperidade aponta para você ou para Deus? Davi nos confronta com uma verdade. Quem acumula apenas para si, morre com o próprio nome. Mas quem acumula para o reino, entra na eternidade com propósito e glória. Prepare-se. Nos próximos capítulos, vamos entender como ele acumulou, por que ele acumulou, o que ele ensinou a Salomão, e como tudo isso revela um modelo divino de prosperidade para os nossos dias. Para compreender o peso espiritual e estratégico do que Davi fez ao acumular riquezas para o templo, precisamos mergulhar na realidade da época em que ele viveu. Sem entender o cenário, corremos o risco de enxergar suas decisões apenas como atitudes religiosas, quando, na verdade, elas foram profundamente políticas, econômicas e espiritualmente proféticas. Davi viveu por volta de 1040 A.C. a 970 A.C., em um momento crítico da história de Israel. Ele sucedeu um período de instabilidade liderado por Saul, o primeiro rei, que unificou tribos, mas falhou em consolidar uma nação. O território ainda era dividido. O povo sofria ataques constantes dos filisteus e de outros inimigos ao redor, e a presença do tabernáculo, que representava Deus, estava itinerante, longe de uma centralidade nacional e espiritual. Ou seja, não havia templo, não havia estrutura permanente de adoração, não havia símbolo fixo da aliança entre Deus e Israel. Davi se torna rei e começa a construir o que jamais havia existido antes: um reino espiritual e econômico com base na centralidade de Deus. Ele conquista Jerusalém,
2 Samuel 5, 6, 10, e a transforma em capital política e espiritual. Traz a Arca da Aliança para a cidade, 2 Samuel 6, e começa a sonhar com algo que nenhum outro líder havia tentado: construir um templo físico, permanente, glorioso, exclusivo para o Deus de Israel. Mas Deus diz não. Tu não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. 1 Crônicas 28, 3. Mesmo assim, Davi não se ofende, não desiste, nem reclama. Ele entende algo que poucos compreendem hoje. Não preciso ser o executor da promessa para participar da promessa. E então começa um dos maiores movimentos de acúmulo estratégico da Bíblia. Davi não começou a juntar riquezas quando se tornou rei. Desde os tempos de batalhas, ele já entendia o valor dos despojos. Sempre que vencia guerras, ele separava parte dos metais preciosos, madeira, pedras finas, e consagrava para um dia no futuro edificar a casa do Senhor. Também dedicou ao Senhor a prata e o ouro que trouxera de todas as nações, dos Edomitas, Moabitas, Amonitas, Filisteus e Amalequitas, 2 Samuel 8:11. Isso é extremamente significativo. Cada conquista de Davi gerava recursos. E cada recurso, em vez de ser reinvestido apenas no exército, no palácio ou em seus próprios luxos, era convertido em semente para o reino. Davi era estrategicamente próspero. Ele entendia que cada vitória vinha do Senhor, que cada recurso tinha uma destinação profética, que cada ato de generosidade construía um legado eterno. Além disso, Davi organizou os levitas, os músicos, os administradores do templo e até os guardas. Ele não apenas sonhou com o templo, ele preparou a estrutura completa de operação do reino espiritual e financeiro. Isso está registrado detalhadamente em 1 Crônicas 22 a 29. Agora, imagine isso nos termos modernos. Um rei que, antes de morrer, já tinha todo o material de construção separado, os profissionais treinados e designados, o modelo arquitetônico revelado por Deus, 1 Crônicas 28, 19. E, principalmente, um herdeiro preparado para administrar tudo com sabedoria. E não foi só do reino que ele tirou recursos. Davi também fez uma doação pessoal, como cidadão do próprio bolso. Além do que preparei para a casa do santuário, eu tenho o meu tesouro particular de ouro e prata, e dou para a casa do meu Deus. 1 Crônicas 29, 3. Isso é brutal. Um rei oferecendo seu patrimônio privado como oferta para a construção de algo que ele nem verá pronto. Hoje, chamamos isso de capital semente. Davi foi o investidor anônimo de uma obra que mudaria gerações. Valores aproximados? Em 1 Crônicas 29, Davi doa 3.000 talentos de ouro, 7.000 talentos de prata refinada. A estimativa moderna, considerando o valor atual do ouro e prata, colocaria esse montante na casa de bilhões de dólares. Sim, Davi foi literalmente um bilionário em termos de ativos sagrados. Mas a maior riqueza dele era a clareza. Tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. 1 Crônicas 29, 14. Davi entendeu que Deus não precisa da nossa riqueza. Ele nos entrega a riqueza para ver o que faremos com ela. Essa é a base do modelo de Davi. Ele prosperava porque nunca confundia domínio com posse. Tudo o que tinha era administrado com senso de mordomia e não de propriedade pessoal. Em um mundo onde muitos acumulam para poder e segurança, Davi acumulava com submissão e visão. E é aqui que nasce o conflito que vamos abordar na próxima parte. Como manter o coração no lugar certo enquanto as riquezas aumentam? Como lidar com a tensão entre glória pessoal e propósito eterno? Como preparar a próxima geração para administrar o que você construiu sem destruir tudo em nome da ambição? Essas são as perguntas que a história de Davi vai começar a responder. Riqueza não é o problema. O problema é o que ela faz com o coração de quem a recebe. Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Atos 13, 22. Mas ele não era imune à tensão que todo líder próspero enfrenta. Como continuar dependente de Deus quando tudo ao seu redor grita autossuficiência? Essa é a tensão central da vida de Davi nos seus últimos anos. Como acumular riquezas sem ser corrompido por elas? Como ser rei sem tomar o lugar de Deus? Como financiar algo grandioso sem cair na vaidade de ser lembrado por isso? Davi conquistou o impossível. Ele unificou as 12 tribos, derrotou inimigos históricos, criou uma capital espiritual, estabeleceu ordem política e estabilidade militar. Mas quanto mais o trono se fortalecia, mais crescia o risco invisível: substituir a dependência por controle. Esse conflito se manifesta com força em 1 Crônicas 21, quando Davi decide algo aparentemente inofensivo, mas espiritualmente grave. Ele manda fazer um censo militar. Parece algo administrativo, mas por trás dessa decisão havia um erro sutil e profundo: contar soldados como fonte de segurança, ao invés de confiar no Deus que sempre lhe deu vitórias, mesmo em desvantagem numérica. Joabe, o comandante do exército, percebeu o erro e tentou impedir. Por que se há de imputar isso por culpa a Israel? 1 Crônicas 21:3. Mas Davi insiste. O censo é feito e o juízo vem. Deus envia uma praga. Em poucos dias, 70.000 homens morrem. O rei que havia acumulado riquezas para construir um templo, agora via seu povo morrer, por confiar demais nos próprios números. Esse é o conflito. Quanto mais você prospera, mais perigoso é depender da própria estrutura. E quanto mais poder você tem, mais difícil é ouvir a voz que te chamava no pasto. Davi reconhece o erro, se humilha, clama por misericórdia e faz algo extraordinário. Compra a eira de Araúna, o Jebuseu, o lugar exato onde Deus interrompeu a praga. E ali ele levanta um altar. 1 Crônicas 21, 18, 28. O que era um local de juízo se torna um ponto de culto. A dor se transforma em plataforma. O fracasso se transforma em fundação. E aquele lugar, onde Davi adorou após o erro, se tornaria o local exato onde o templo seria construído. 2 Crônicas 3, 1. Isso é poderosamente simbólico. A maior construção da história de Israel nasceria no solo da maior falha de seu rei. Esse é um princípio divino. Deus pode construir algo eterno exatamente sobre os lugares onde reconhecemos nossos erros e voltamos ao centro da sua vontade. Mas o conflito ainda não terminou. Mesmo com toda a riqueza acumulada, mesmo com o projeto arquitetônico revelado, mesmo com os levitas organizados e os materiais prontos, Davi sabia que não era ele quem construiria o templo. Essa é uma tensão brutal para qualquer líder visionário. Ver, sonhar, acumular, mas não realizar. Preparar tudo e entregar para o próximo. Davi poderia ter se revoltado. Poderia ter construído um palácio em seu nome. Poderia ter deixado o projeto em segredo. Mas ele decide publicar o plano, declarar os valores e consagrar tudo diante do povo e do seu filho. E isso exige um tipo de humildade que só quem entendeu o verdadeiro papel da riqueza pode alcançar. Ele convoca o povo, reúne os príncipes, líderes, autoridades e diz: com todas as minhas forças preparei para a casa do meu Deus. 1 Crônicas 29, 2. E depois, quem, pois, está disposto hoje a oferecer voluntariamente ao Senhor? 5. Aquele que havia errado, agora liderava com temor. Aquele que acumulou com estratégia, agora distribuía com generosidade. Aquele que poderia ter feito tudo sozinho, agora compartilhava o peso e a glória com o povo. O conflito não era mais externo, era interno. Davi tinha que decidir entre ser o herói da história ou o mordomo da promessa. Ele escolhe o segundo. E é essa escolha que abre espaço para a virada de redenção, não apenas dele, mas de toda uma nação. Porque quando líderes prosperam com humildade e entregam com generosidade, o povo aprende que a prosperidade não é para construir impérios pessoais, mas templos eternos.
A redenção na vida de Davi não aconteceu porque ele reconstruiu o que errou. A redenção aconteceu porque ele reconheceu que nada era seu, nem o ouro, nem o trono, nem o legado, nem a promessa. Essa é a chave que muda tudo. Redenção não começa com força, começa com entrega. Depois do erro do censo e da praga que atingiu Israel, Davi se viu no limite entre a glória e a queda. Era rei, sim, mas também era servo. Era rico, sim, mas tudo o que tinha vinha da mão de Deus. E essa consciência molda sua atitude nos momentos finais da vida. Em 1 Crônicas 29, vemos o ápice de sua liderança espiritual e financeira. Ele convoca todo o povo e revela o que havia guardado ao longo de anos. Com todas as minhas forças, preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze. V.2. Ele vai além do discurso. Ele lidera pelo exemplo. Ele tira do seu tesouro pessoal e oferece publicamente. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus. Versículo 3. Essa é a linguagem de quem entendeu prosperidade com propósito. Davi não doou por obrigação, nem por marketing espiritual. Ele doou porque amava. Ele amava a casa de Deus mais do que seus bens, mais do que seu nome, mais do que ver seu rosto estampado numa placa dizendo Templo de Davi. E a consequência foi poderosa. O povo responde. Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos, os capitães, ofereceram voluntariamente. Versículo 36. A liderança de Davi liberou uma cultura de generosidade. E o que começou com um homem, agora contagiava uma nação inteira. Não era mais sobre um rei rico. Era sobre um povo que compreendia o valor da presença de Deus. O texto diz que o povo se alegrou muito, porque todos deram com um coração voluntário. E Davi fez o que sempre fez em seus melhores momentos. Adorou. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Assunto 10. Ele continua, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Versículo 14. Essa é a virada definitiva. Davi, o homem que venceu gigantes, que acumulou tesouros, que governou com justiça, termina sua vida reconhecendo que nada era dele. E é esse tipo de consciência que redime, porque transfere a glória de volta para quem sempre foi dono de tudo, Deus. Observe, Davi termina como começou, dependente, humilde, rendido. Ele começou como pastor de ovelhas e termina como pastor de corações. E seu maior ato não foi matar Golias, nem conquistar Jerusalém. Seu maior ato foi entregar o futuro nas mãos de Deus, com tudo o que tinha acumulado. Esse é o ponto onde a riqueza deixa de ser um risco e passa a ser uma ponte. Davi usou sua fortuna para abrir o caminho para algo maior do que ele, um templo onde o povo se encontraria com a presença de Deus. Ele chama Salomão, entrega o plano, dá conselhos e diz: sê forte e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. 1 Crônicas 28:20. Essa é a bênção do homem que redimiu sua trajetória. Ele não termina centralizando, ele transfere. Ele não morre apegado, ele entrega. Ele não deixa só herança, ele deixa instrução. A redenção na vida de Davi é o que define o tipo de prosperidade que vale a pena perseguir. Uma prosperidade que adora, uma prosperidade que entrega, uma prosperidade que aponta para o reino. E se hoje há riquezas sem propósito, líderes com poder, mas sem direção, acumuladores sem missão, é porque perdemos essa referência. Davi é prova de que dá para ser grande e humilde, rico e dependente, influente e obediente. Ele morreu cheio de dias, cheio de riquezas e cheio de glória, mas só porque, antes de tudo, ele estava cheio de Deus.
Quando olhamos para a história de Davi apenas como a biografia de um rei bem-sucedido, corremos o risco de perder a essência mais poderosa dessa narrativa. Davi é uma sombra, uma figura profética, um reflexo do próprio Cristo. Assim como Boaz foi um tipo de Cristo como Redentor, Davi representa algo maior, o rei que prepara tudo para que o reino de Deus seja estabelecido. A conexão simbólica entre Davi e Jesus é profunda e intencional nas Escrituras. Davi era rei terreno. Jesus é o rei eterno. Davi venceu Golias com fé. Jesus venceu o pecado com obediência. Davi preparou um templo que não viu ser construído. Jesus preparou um reino que ainda está sendo manifestado. Mas aqui está o ponto central da aplicação. Davi acumulou riquezas para algo que ele não veria. Assim como nós somos chamados a investir em coisas que muitas vezes não veremos, mas que são eternas. Ele nos ensina que a verdadeira prosperidade é aquela que não termina em você. A verdadeira riqueza não é o que você guarda, mas o que você transfere para algo maior. O verdadeiro legado não está nos bens, mas no propósito que seus bens financiam. No Novo Testamento, Paulo diz algo muito alinhado com essa visão. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que pratiquem o bem, enriqueçam em boas obras, sejam generosos e prontos a repartir. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Essa é a mentalidade de Davi. Ele era um homem do Antigo Testamento vivendo com consciência do Novo. Enquanto muitos hoje tentam encaixar Deus dentro de seus planos de sucesso financeiro, Davi fez o oposto. Encaixou sua riqueza dentro dos planos de Deus. E isso muda tudo. Quando Davi entrega seus recursos para a construção do templo, ele está, de forma simbólica, apontando para a habitação de Deus entre os homens. Ele está dizendo: tudo o que tenho deve servir para preparar espaço para que Deus se manifeste. E aqui está a aplicação direta para nós. Hoje, você tem usado sua prosperidade para preparar espaço para Deus se mover? Ou está usando Deus como um meio de enriquecer? Há uma diferença brutal entre os dois caminhos. Jesus, o filho de Davi, também falou sobre acumular riquezas e disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros no céu. Mateus 6, 19, 20. Isso não é um chamado à pobreza, é um chamado à direção. Jesus não condenou ter riqueza, mas ensinou que ela deve estar submetida ao reino. E o que Davi fez foi exatamente isso. Ajuntar tesouros nos céus ao investir naquilo que glorificava a presença de Deus. Mesmo como rei de Israel, ele sabia que seu trono era temporário, mas o altar seria eterno. Quando você aplica esse princípio, você muda a forma como administra. Seus negócios se tornam instrumentos de missão. Seu lucro se torna meio de bênção. Sua conta bancária se torna extensão da sua fé. E aqui vai um insight prático. Riqueza sem propósito produz vaidade. Riqueza com propósito produz eternidade. Davi nos ensinou a fazer o planejamento inverso do mundo. O mundo diz: primeiro você conquista, depois descansa. Davi ensina: primeiro você entrega, depois descansa com propósito. O mundo diz: acumule o máximo que puder. Davi ensina: entregue o máximo que for possível, mas com direção. Jesus é o verdadeiro filho de Davi, e ele não construiu um templo de pedra. Ele construiu um corpo vivo, a igreja. Agora, cada vez que usamos nossa riqueza para alcançar vidas, alimentar os pobres, financiar o reino, levantar ministérios, investir em pessoas, educar filhos no temor de Deus, estamos fazendo o que Davi fez, investindo no templo de Deus vivo. A aplicação teológica é simples, profunda e prática. Quem entende o modelo de Davi prospera com propósito, morre em paz e deixa um legado eterno. Davi morreu velho, mas não foi só isso. Ele morreu cheio de dias.
de riquezas e de glória. 1 Crônicas 29, 28. Essa descrição não é comum. A Bíblia não desperdiça palavras. Ela está dizendo que Davi encerrou sua vida completo. Não porque acumulou ouro, mas porque deu sentido ao ouro que acumulou. A verdadeira glória de Davi não foi vencer Golias, nem conquistar Jerusalém, nem reunir as 12 tribos. Foi entender, no fim de tudo, que prosperidade sem propósito é pó. E propósito sem entrega é discurso vazio. O pastor que ninguém viu se tornou o rei que todos seguiram. Mas foi o pai que preparou o caminho para algo que ele mesmo não veria. E esse talvez tenha sido seu maior ato de fé. Ele ensinou, com a vida, que é possível enriquecer sem se corromper. É possível liderar sem se exaltar. É possível prosperar sem se desviar do plano eterno. Davi nos mostra que há duas formas de viver financeiramente: com a mentalidade do mundo, acumular, proteger, desfrutar, morrer e desaparecer. Com a mentalidade do reino, acumular com sabedoria, entregar com propósito, instruir com humildade e morrer sabendo que o que você construiu não termina em você. Essa é a diferença entre riqueza e legado, entre ter e ser, entre possuir e consagrar. Davi sabia que não podia construir o templo, mas ele decidiu que ninguém o impediria de financiar o templo, porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. A lição espiritual é clara e poderosa. Você pode não viver para ver tudo o que sonha acontecer, mas pode escolher investir no que nunca será destruído. Se você quer prosperar de verdade e não apenas enriquecer, siga os passos de Davi. Comece no campo, com fidelidade no pouco. Aproveite cada conquista para construir mais do que seu nome. Entenda que nada é seu, tudo é dele. Seja um financiador do reino, não apenas um consumidor da bênção. Ensine a próxima geração como administrar, entregar e honrar. Davi é a prova de que dá para ter um coração segundo o de Deus e uma conta cheia. Desde que o coração esteja no trono certo, ele deixou Salomão com o ouro, mas deixou a geração com o exemplo. E se você fizer o mesmo, seu nome pode até desaparecer dos registros humanos, mas permanecerá vivo naquilo que você ajudou a levantar para Deus. Agora que você conhece a história de Davi, não como apenas o menino que venceu Golias, mas como o homem que acumulou fortunas com propósito eterno, a pergunta final é direta: o que você está construindo com os recursos que Deus te confiou? Você pode ter talentos, terras, empresas, dinheiro, influência, inteligência, criatividade, mas tudo isso precisa de um propósito eterno para não se tornar vazio, pesado e inútil. Davi entendeu isso antes que fosse tarde. Hoje, muitos vivem correndo atrás de mais lucro, mais patrimônio, mais conforto, mas poucos param para perguntar: esse mais serve a quê? Serve a quem? Essa é a hora de refletir. Essa é a hora de decidir. Você pode continuar seguindo o fluxo do mundo, acumulando, gastando, vivendo, morrendo, ou pode, como Davi, mudar o jogo espiritual da sua geração. Aqui está o convite prático. Ore hoje. Senhor, mostra-me como usar meus recursos para teu reino. Reveja seus investimentos, projetos e metas. Estão alinhados com o céu? Decida separar parte dos seus ganhos para algo eterno. Discipulado, missões, socorro, expansão do reino. Ensine seus filhos, funcionários, amigos. Riqueza só faz sentido se for ferramenta de redenção. E, acima de tudo, entregue o controle de tudo o que tem nas mãos dele. Talvez você ainda esteja no campo, como Davi começou. Ou talvez já esteja no trono, com riquezas ao redor. Seja onde for, é tempo de alinhar tudo com o céu. Porque o ouro nas mãos de um coração rendido constrói templos. Mas o ouro nas mãos de um coração egocêntrico só constrói monumentos que o tempo derruba. Hoje, você pode se tornar como Davi,
Um pastor que prosperou, um rei que adorou, um homem que entregou e um servo que viveu para algo maior do que ele mesmo. O reino precisa de pessoas assim, e Deus está pronto para confiar riquezas a quem entende propósito. Você está pronto para esse chamado?